Estamos iniciando o primeiro jornal de 2021, nesse dia 5 de janeiro, e o principal matéria, a principal expectativa de todos é exatamente o retorno às atividades normais. Desejamos que nesse ano de 2021 possamos novamente nos encontrar, promover os encontros presenciais e as escolas naturalmente retornando às suas atividades presenciais, que é o desejo de toda a comunidade educacional. Por sinal, a Unicef foi bastante enfática nesse sentido, destacou em vários países a importância do retorno às atividades presenciais. Os malefícios das atividades remotas, principalmente nas crianças, nos adolescentes, tem sido muito maior do que talvez as decorrências do coronavírus. Então, todo o estudo da Unesco e outros órgãos internacionais mostram que é imprescindível o retorno, e principalmente em função das escolas públicas, que a infraestrutura acontece com grande deficiência tecnológica, isso não só no Brasil como em outros países, e até outros países com situação muito pior, mas nós temos realmente a recomendação da Unesco, a Organização Mundial de Saúde e outras entidades, do retorno o mais rápido possível. E esse mais rápido possível é que vamos dimensionar de país para país. Alguns países voltaram bem, outros países voltaram, tiveram que recuar, mas o Brasil caminha realmente nessa direção de termos o retorno das atividades, inicialmente com ensino ainda híbrido, mas tendo mudanças significativas nesse período de janeiro e fevereiro de 2021. Mas estamos aí na expectativa da vacina, resolver os problemas da Anvisa e termos nossas atividades, nossos encontros presenciais nas instituições de ensino e na vida de uma maneira geral. Destacamos também com uma matéria o anúncio feito pelo MEC, pelo Comitê Gestor do FIES, que esse ano 2021 teremos 93 mil vagas do FIES, em um total de 500 milhões de reais. É um número insuficiente, não há dúvida nenhuma que tem muito mais estudantes precisando do FIES do que os 93 mil que foram definidos num plano trienal, e esse número é o plano definido para o ano de 2021. Provavelmente vai faltar vaga de FIES, mas muitas instituições também não conseguiram aderir ao FIES, do programa de regularidade tributária. Então, o ProUni tem uma forma diferenciada, terá mais alunos do que o FIES, provavelmente, e o FIES também tem muitos estudantes em débito que têm dificuldade em renovação dos seus processos de manutenção no fundo de financiamento estudantil. Como destaque também nessa nossa primeira edição de 2021, o Conselho Nacional de Educação publicou a resolução número 1 da Câmara de Educação Superior, dispondo sobre o prazo de implantação das diretrizes curriculares nacionais. Em função da pandemia, houve um entendimento do Conselho sensato que todos aqueles prazos que terminavam nesse período agora foram prorrogados por um ano. Então, existem 6 ou 7 cursos que deveriam implantar novas diretrizes curriculares nacional, mas que terão mais um fôlego para poder ajustar seus projetos pedagógicos a essa nova realidade que todas as instituições estão vivenciando. Destacamos também nessa edição que o Supremo Tribunal Federal confirmou uma liminar que tinha sido dado, suspendendo o decreto que fala, na realidade, da educação especial. Esse decreto foi lançado no mês de outubro, bastante polêmico. Um partido de oposição ingressou no Supremo com ação de constitucionalidade, foi dada uma liminar suspendendo os efeitos do decreto, e o plenário confirmou a suspensão. Não julgou a matéria ainda, mas com a suspensão torna-se naturalmente não aplicável esse decreto nas instituições de educação pública e privadas. O julgamento só acontecerá provavelmente no decorrer do ano 2021, mas teremos com certeza
utilização do decreto para os fins específicos que foram definidos pelo Presidente da República e pelo Ministro da Educação. O Ministério da Educação também aprovou e editou uma das últimas portarias de 2020, que foi a portaria 1096, estabelecendo normas para a utilização de recursos educacionais digitais na rede federal de ensino técnico. Então, nós temos as instituições de ensino técnico que, a exemplo das instituições de ensino superior, tinham um tratamento diferenciado no momento da Covid. Mas essa edição da portaria estabelece uma segurança jurídica maior para as instituições federais, principalmente Cefetes, Institutos Federais de Educação Tecnológica e outras entidades, mas que se aplica só à rede federal. As redes estaduais não são de competência do Ministro da Educação, mas seguem mais ou menos a mesma linha, porque tudo decorre de um bom senso, permitindo a utilização de mecanismos digitais remotos. Destacamos também nessa edição o aspecto da renovação parcial da Câmara dos Deputados. Tivemos poucos deputados que assumiram, substituindo deputados que foram eleitos como presidentes, como prefeitos de diversos municípios, mas foram poucos em relação à expectativa. Havia uma expectativa de maior número de parlamentares se eleger, mas a política não foi tão favorável a esses deputados e apenas alguns deputados tiveram o acolhimento da população e foram eleitos e, consequentemente, tiveram que renunciar. Tivemos também 2 deputados que assumiram cargos de prefeitura, cargos de assessores, secretários de prefeituras, se licenciaram e aí assumiram deputados suplentes que continuaram como suplentes nesses momentos agora, até que o deputado volte a exercer. Eles estão no mandato, e aqueles que foram eleitos, esses sim, os deputados assumiram o cargo em caráter mais definitivo. Temos também que observar que o cenário político nacional mostra que, apesar de termos um número grande de partidos, mas temos poucos comandando as prefeituras municipais. Temos já as prefeituras praticamente quase todas já empossadas, seus prefeitos, alguns não empossados ainda porque tem demanda judicial. Os presidentes de Câmara assumiram transitoriamente, mas esperamos realmente que esse cenário político seja definido o mais breve possível, porque teremos que ter, por parte dos municípios, a preparação de toda a rede para o retorno das atividades presenciais e também em função dos novos recursos do Fundeb que estão sendo disponibilizados a partir desse ano. E destacamos também, como a notícia final dessa nossa edição de hoje, os principais fatos e as áreas de atuação do Instituto estão disponibilizadas numa nova edição do IPAR News e também num folder eletrônico do Instituto. Então, é possível, através de 2 links, ter uma visão geral das 6 áreas de atuação do Instituto, que serão mantidas em 2021, e temos também os principais destaques que marcaram realmente esse momento de virada de ano, tá? Através de uma edição nova do nosso newsletters. Então, fechamos assim essa nossa primeira edição de 2021 e desejando a todos que tenhamos um ano de realizações, de prosperidade, de paz e de saúde.